A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. Continuando o livro de Enoque, os quartos dos justos eram como um paraíso, cercado por árvores que davam frutos perfumados. Vi os escolhidos do Altíssimo, e não havia tristeza entre eles, tudo era alegria eterna. Mas também vi o destino dos pecadores, eram levados a um lugar de tormento, onde não havia descanso nem consolo. Vi a sua vergonha e compreendi que eles mesmos eram testemunhas de sua própria destruição. Em minha visão também vi os quatro grandes arcanjos que estão diante do trono do Criador. Eles, Miguel, que protege o povo do Criador e luta contra os inimigos. Rafael, que cura as enfermidades e guia os justos. Gabriel, que anuncia os juízos do Altíssimo e revela os segredos do céu. Fanuel, que guarda a esperança dos justos e os conduz à vida eterna. Vi como os quatro arcanjos cantavam e louvavam ao Senhor dos Espíritos. Suas vozes eram como o rugido de muitas águas, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos. Toda a criação está cheia de sua glória. Então fui levado para ver os segredos do céu e da terra, e vi como o sol, a lua e as estrelas seguem seus cursos, obedecendo o mandamento do Altíssimo. Vi os depósitos do vento, da chuva, das tempestades, e compreendi como tudo está perfeitamente ordenado, segundo a vontade do Criador. Também vi os livros celestiais, onde estão registradas todas as obras dos homens. Nesses livros, os justos são lembrados para a vida eterna, mas os pecadores estão registrados para o castigo. Soube que no dia do juízo, esses livros serão abertos e cada um será julgado segundo as suas obras. Vi como a sabedoria desceu do céu, buscando um lugar entre os homens, mas eles em sua maldade a rejeitaram. A sabedoria lamentou-se e disse: Não encontrarei lugar entre os homens, retornarei ao trono do Altíssimo e descansarei ali para sempre. Doeu-me o coração ver como os homens rejeitaram a sabedoria do Criador, pois ao fazê-lo também rejeitaram sua bênção. Vi a estrela no céu, e cada uma tinha um nome e um propósito dado pelo Senhor dos Espíritos. Vi como algumas estrelas haviam desobedecido, abandonando o curso, e por isso foram lançadas ao abismo junto com os anjos caídos. Ali permanece até o dia do juízo, quando serão destruídas. Também vi os espíritos dos homens, os espíritos do justo,
ascendiam ao céu e eram recebidos com alegria, mas o espírito dos pecadores eram rejeitados e enviados a lugares sombrios, onde aguardavam seu castigo. Estas são as visões que o Senhor dos Espíritos me mostrou. Vi o destino dos justos que caminharão na luz do Criador e viverão em paz para sempre. Também vi o destino dos pecadores que serão lançados na escuridão eterna, onde não haverá descanso e nem consolo. Que o justo se alegre, pois o Altíssimo é o seu refúgio e fortaleza, mas que os pecadores tremam, porque o dia do juízo está próximo, e ninguém escapará da justiça do Senhor dos Espíritos. Capítulo 3, segunda parábola, o Filho do Homem e o juízo universal. Eu, Enoque, recebi esta parábola do Senhor dos Espíritos, e nela me foram revelados os mistérios mais profundos sobre o Filho do Homem, aquele que será o juiz de toda a criação. Isto foi o que vi e ouvi. Vi um trono glorioso, alto e majestoso, cercado de luz e fogo. No trono estava sentado alguém cujo rosto era como o brilho do sol, e cuja a vestimenta era mais branca que a neve. Milhares e milhares de anjos o cercavam e o serviam, cantando louvores. Perguntei aos anjos que estava comigo: quem é este que está sentado no trono de glória? E eles me responderam: este é o Filho do Homem, que foi revelado antes da criação do mundo. Ele será o juiz dos reis e dos poderosos, dos justos e dos ímpios. Ele trará justiça e luz ao justo, e destruirá os pecadores para sempre. Vi como o Senhor dos Espíritos convocava todas as nações, e cada homem, desde os reis até os mais humildes, se apresentava diante do Filho do Homem. Ele abria os livros celestiais, onde estavam registradas todas as obras dos homens, e cada um era julgado segundo o que havia feito. Irmãos, precisamos esforçar mais, precisamos nos entregar mais ao Pai, Criador, Senhor dos Espíritos, Senhor da Glória, pois Ele tem nos criado com muito amor para louvarmos o seu nome. Mas o adversário, ele veio sutilmente e falou aos ouvidos de Eva, e depois encaminhou Eva, já contaminada, para Adão. E aí toda a humanidade recebeu a natureza pecaminosa, de modo que, dominado por esta natureza, o homem não resiste à oportunidade de desobedecer os mandamentos. Na cabeça do homem está a oportunidade. Na cabeça do homem está a facilidade que o próprio adversário tem colocado
como a tentação para derrubar novamente, principalmente os que já estão na presença do Criador e que estão seguindo o Salvador, que é o Filho do Homem. Por isto, precisamos estar de olhos abertos, procurando obedecer toda a orientação da parte do Pai, que sempre vai estar falando conosco, nos advertindo, nos alertando, mostrando para nós que o caminho da perdição é justamente a escolha errada. Mas a palavra diz que Maria escolheu a melhor parte. E você, meu irmão, meu amigo e simpatizante, devem escolher sempre a melhor parte. E a melhor parte é estar na presença do Criador. Pois somente nele vamos ter a força espiritual para combater todos os ataques malignos. A palavra diz que a família do Pai são aqueles que fazem a sua vontade. Filho de verdade é aquele que se esforça para manter-se longe da imundície, se apresentando ao Pai com uma vida santificada, separada exclusivamente para Ele, que somente Ele é merecedor de tudo que nós podemos fazer de bom. Somente Ele é merecedor, porque Ele é Pai de verdade e Ele que é bom, né? E nós precisamos estar nele, e para estar nele só pela bondade e misericórdia dele, e por conseguinte ele vai estar em nós, porque nós se esforçamos para estar nele. Ele vai estar em nós através da sua força poderosa para resistirmos todos os ataques do Satanás. Precisamos estar atentos a tão grande salvação que chegou até nós. Pela bondade e misericórdia do Pai, e Ele mostrou-nos o seu Filho ressuscitado, glorificado, e nós, pela fé, estamos seguindo Ele por amor ao Pai, porque tudo que nós fizermos para o Pai tem que ser por amor a Ele. A palavra diz que o que salva o homem é o homem amar a verdade, porque é através da verdade que ele se liberta. E quanto mais libertação na vida do homem, mais santificação. E quanto mais santificação, mais o homem vai estar próximo do Pai, glorificando
através das suas atitudes, através do seu comportamento. A palavra é clara quando diz que nós não podemos estar na roda dos escarnecedores, porque são pessoas que negam a fé, são pessoas que não têm compromisso com o céu, mas elas têm escolhido o caminho lá, o caminho da perdição, e elas vivem de pecado em pecado e não querem saber de mudança, pois têm escolhido o caminho largo, o caminho da perdição. Mas a palavra diz: todos quanto crê no poder do Criador, o nosso Pai eterno, esses se tornam filhos, e os filhos são aqueles que seguem o Filho do Altíssimo, que é o Salvador, que é o Filho do homem, que vai julgar toda a criação. Mas a palavra diz que aqueles que estiver diante dele justificados, esses serão salvos, esses estarão em paz, esses estarão em descanso eterno, porque deu ouvido à palavra do Criador, porque a palavra diz que Ele nos amou de tal maneira e mandou o seu Filho, e todos quanto têm recebido seu Filho, já ressuscitado, glorificado, e que logo vai aparecer na nuvem para receber os filhos da luz, para estar com ele. Então, glória ao Criador, louvado seja o Criador. E a palavra diz: esforçai-vos, tende bom ânimo. Nós não temos que olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas temos que olhar para o alto, o que é para nós estar no alto. Espiritualmente falando, nós temos que olhar para o alto, nós temos que depositar no alto, porque o nosso tesouro está no alto, a nossa salvação está no alto, confirmada. E se nós guardarmos a palavra que vem do nosso Pai eterno, que é do alto, nós estaremos com seu Filho no alto, para a glória eterna, para a eternidade, paz e descanso. Portanto, a hora é agora. Precisamos vigiar, porque o inimigo está procurando uma brecha para nos enganar. Mas a palavra diz: quanto mais buscarmos em profundidade para conhecer o Criador, mais Ele se revelará para nós e dirá: siga o Salvador. Porque deste modo louvaremos ao Criador junto com o Salvador, porque a Ele glória, a Ele honra, a Ele todo louvor. Então, irmão, vamos fazer por onde? Vamos estar atentos, porque esta palavra fala sobre o destino do justo e o destino dos pecadores, e o lugar que os justos vão e o lugar que os pecadores vão. Então, cuidado, se abraça no Criador. Ele é a luz, aqueles que andam com Ele e brilharão e seguirão o Salvador, porque o Salvador é a luz para nós caminharmos em retidão, em justiça, em amor. Então, glória ao Pai, glória ao Pai. Não temos que olhar para líderes, não temos que olhar para os homens, não temos que olhar para
políticos, não temos que olhar para ninguém, temos que olhar para o nosso Salvador e segui-lo e glorificar o Pai eterno, o glorioso, porque seguindo o Salvador nós vamos estar dando glória ao Criador, que tem nos colocado nesta terra para nós sermos testemunhas de que o seu Filho é a salvação para todo aquele que nele crê. Portanto, a hora é agora, o momento é chegar. Confesse diante do Pai que Yahshua é o Salvador e glorifica Yahweh dos exércitos, porque somente Ele é bom. Até o próximo vídeo. Irmão, amigo, simpatizante, inscreva no canal, ajude no canal. Glória a Yahweh, glória a Yahweh, glória a Yahweh. Compartilhe seu joinha lá nos comentários, faça seu pedido de oração e continua crendo, continua se esforçando e mergulhando, porque a qualquer momento vai acontecer o arrebatamento e nós precisamos estar prontos para participar desse grande evento, para encontrar-se nas nuvens Yahshua, o Filho do Homem, glorificado, que nos receberá, nós que fomos os filhos da luz. Glória para sempre!